E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você sobre como que a gente faz para determinar a distância entre um ponto e um plano. Então o objetivo aqui é a gente conseguir desenvolver essa ideia e tentar terminar com uma fórmula que possa expressar essa distância em função das coordenadas do ponto e dos parâmetros da equação do plano. A ideia é mais ou menos a seguinte. Imagina que a gente tem um plano aqui. Eu vou chamar esse plano aqui de plano π maiúsculo. Esse aqui é um plano. Então, a gente tem um determinado ponto, que eu vou chamar de ponto P, que tem coordenadas x, y, z. E a distância do ponto P ao plano π é parecido com a ideia com a distância, sobre a distância entre ponto e reta, né? Você desce uma linha que forme 90 graus com o plano. Então, o tamanho dessa linha reta é a tal distância que a gente está procurando. É a distância entre P e π nesse caso. Só que, para conseguir desenvolver bem essa ideia, um conceito que inclusive já foi visto aqui e que vai ser importante é a ideia do produto escalar. E, para ser mais exato, a gente está interessado na chamada projeção de um vetor sobre o outro, que está dentro do conceito de conteúdo de produto escalar. E a ideia da projeção, só para a gente refrescar a memória um pouco, era o seguinte. Imagina que aqui a gente tenha um vetor, aqui vai ser o vetor V, então um vetor U, mais ou menos assim. E a projeção de U sobre V era esse vetor aqui, que eu estou colocando de cor laranja. E então, se você considerar... Bom, deixa eu escrever aqui. Esse vetor laranja é a projeção de U sobre o vetor V, e ele era tal que, se você essa projeção de U sobre V ele é paralelo a V, né? Pode ver que ele é um múltiplo de V, porque ele tem a direção de V. E esse vetor é tal que, se eu desenhar um vetor aqui, deixa eu colocar esse vetor aqui, que eu vou chamar aqui de W, né? Você precisava do seguinte: a projeção de U sobre V é um vetor paralelo a V, W é um vetor perpendicular a V, e tal que se você somar esse vetor laranja, que é a projeção, mais esse vetor W, você obtém U. Mas a ideia está desenvolvida naquele vídeo, eu estou interessado mesmo em falar sobre essa projeção. E no desenvolvimento da ideia, em algum momento eu passo pela seguinte etapa. Essa projeção de U sobre V ela era dada por U vezes V, dividido pelo módulo de V, vezes o V sobre o módulo de V. E daí, natural era juntar esses dois denominadores, que são números, né? Então a gente obtinha U vezes V, dividido por V, módulo de V vezes módulo de V, é módulo de V ao quadrado, vezes o vetor V. E então, isso resultava, bom, o módulo de V ao quadrado também poderia ser escrito como produto escalar. Então era U vezes V, dividido pelo V vezes o próprio V, o produto escalar entre um vetor e ele mesmo é o quadrado do módulo, vezes o vetor V. E daí, na verdade, essa aqui é a fórmula final, que diz como calcular a projeção do vetor U sobre o vetor V. No entanto, é essa fórmula aqui, essa, que vai ser interessante para o raciocínio de agora, para calcular a distância de um ponto até um plano, né? E por quê? Porque se você observar bem, bom, isso aqui é um produto escalar entre U e V, certo? Então esse produto escalar ele é dividido por um número, que é o módulo de V, e aqui o V sobre o módulo do próprio V, ele é o unitário na direção de V. E esse cara aqui vai ser interessante ser utilizado no raciocínio de agora. E não só ele, como se você olhar para esse lado de cá, que eu estou destacando em azul, bom, o produto escalar entre U e V é um número. O módulo de V é um número. Então você tem um número, deixa eu apagar aqui. Então você tem um número aqui em cima, dividido por um número sobre um número dá um número. Então, na verdade, essa projeção ela pode ser escrita então como
um número eu vou chamar aqui de alfa. Um número vezes o V sobre o módulo de V. Correto? Ou seja, como V sobre módulo de V é unitário, então isso aqui tem tamanho 1, quem diz o tamanho da projeção é esse alfa, que é um número. É esse número alfa, que na verdade é U vezes V sobre módulo de V, é esse número que diz qual vai ser o tamanho efetivo da projeção. E então, agora sim, explicadas essas coisas, eu acho que eu posso reorganizar isso aqui. E a ideia é pegar esse raciocínio que foi desenvolvido aqui algebricamente, né, relembrando algumas coisas vistas já sobre produtos escalares, sobre ortogonalidade, e usar essas propriedades aqui para de fato determinar uma fórmula que diga como que a gente faz para calcular a distância de um ponto até um plano. Então, aqui agora eu vou passar lá para o GeoGebra, deixa eu organizar isso aqui. Eu vou passar para o GeoGebra e vamos tentar construir isso e desenvolver a ideia geométrica em torno desse raciocínio. Principalmente destacando, deixa eu botar aqui em azul, que esse número aqui é o número tal desse alfa que eu destaquei aqui, que é quem diz efetivamente o tamanho da projeção, visto que V sobre módulo de V é um vetor unitário de tamanho 1. Então é esse alfa que é U vezes V sobre módulo de V, é esse alfa que diz qual é o tamanho da projeção. Então fixa isso porque a gente vai precisar para desenvolver a ideia da forma. Então eu vou agora para o GeoGebra. E então, aqui no GeoGebra, o que eu fiz foi representar o seguinte. Eu marquei o plano π, é um plano qualquer, e nesse caso aqui ele é o plano 2x mais y mais 3z igual a 1. Então deixa eu colocar aqui só para girar. E também coloquei aqui, na verdade, o ponto P é um ponto genérico, né, que é o ponto que a gente quer descobrir a distância dele até o plano. Obviamente, se P fosse um ponto que já estivesse no plano, a distância de um ponto que já está no plano até o plano é 0. Então aqui eu marquei o ponto P de coordenada x, y, z. A gente quer descobrir a distância dele até o plano. E A é um ponto qualquer desse plano. Então deixa eu colocar para girar aqui. E essa é a ideia. A gente tem o plano, tem um ponto que não está no plano, que a gente quer descobrir a distância dele ao plano, e um ponto aqui eu marquei convenientemente, que a gente vai precisar, um ponto pertencente a esse plano. Caso, pode ser interessante eu marcar aqui também, esse plano cinza que apareceu agora, ele é o plano XY, né? Como se fosse o chão. É interessante porque você consegue ver que esse plano laranja está meio inclinado, né, com relação aos eixos, né, tanto Z quanto X quanto Y. E é esse o plano que a gente está interessado. Deixa eu remover esse plano XY. É esse plano laranja, pelo menos para mim aqui é laranja, é o plano que a gente está interessado em analisar. E por questão da gente ter coordenadas, né? O ponto A é o ponto 2, 0, menos 1. Ele é um ponto que pertence a esse plano. E então aqui para ajudar o raciocínio, eu vou marcar essa reta R aqui. Ela não vai ser, a reta em si não vai ser muito importante aqui, né? Só para ajudar no que a gente vai pensar. Essa reta R é uma reta que passa pelo ponto P. Esse ponto que a gente quer calcular a distância até o plano π. E eu vou marcar aqui também a interseção entre essa reta e o plano, que é esse ponto Q que apareceu aqui. Ele está aqui embaixo. E veja bem, então a ideia da distância entre P e o plano é, na verdade, a distância entre esses pontos P e Q. Só para ficar bem claro aqui, deixa eu marcar o ângulo. Então, o ângulo entre a reta e o plano. Só para ficar bem claro aqui, que essa reta ela forma 90 graus com o plano, ok? O ângulo apareceu aqui embaixo, mas é um ângulo de 90 graus. Deixa eu girar ele assim, talvez. Ele apareceu ali embaixo, mas ele é um ângulo de 90 graus. Essa reta ela é uma reta perpendicular ao plano π. Deixa eu pausar aqui agora. E o nome do plano π está meio escondido aqui. Deixa eu passar ele para cá, mais ou menos. Então está aqui o nome do plano. Esse é o plano π. Acho que aqui assim está legal. Então esse aqui é o plano π. E está aí, rotacionando para a gente ver. Os pontos A e P. Então,
A distância entre P e Q, entre P e o plano π, como eu falei, deixa eu desmarcar esse ângulo para não ficar coisa demais, é efetivamente a distância entre P e Q. Então, se eu marcar aqui como segmento de P até Q, acho que eu posso agora omitir essa reta R que eu tinha feito no início. Esse segmento aqui, então, esse segmento ele é efetivamente, vou diminuir ele aqui um pouco, a tal da distância que a gente está tentando encontrar. E para adiantar as coisas, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu calcular essa distância de uma vez entre P e Q. E a distância aparece ali. Bom, o GeoGebra então calculou 2,14. Deixa eu deixar ela aqui mais ou menos. 2,14 no caso da maneira brasileira de representar, né? Então, pelos cálculos do GeoGebra, né, tem que dar alguma coisa próximo de 2,14. Aqui está, obviamente, arredondado. E então, para não ficar com informação demais, deixa eu omitir esse texto aqui, né, essa distância, e eu vou omitir também esse segmento PQ. Vamos continuar, voltar ao que a gente tinha anteriormente. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos considerar esse ponto B. Esse ponto B é um ponto qualquer do plano. Não importa como eu mova ele aqui, ele é um ponto que pertence ao plano. Ele é sempre um ponto. Aqui é porque ele saiu fora, né, do tamanho que foi desenhado o plano, mas esse B ele é sempre um ponto do plano. E associado a esse plano, em qualquer ponto, a gente tem um vetor perpendicular ao plano. E a gente consegue ver esse vetor, um vetor pelo menos possível, perpendicular ao plano, se você olhar para a equação cartesiana ou equação geral do plano. Então aqui 2, 1 e 3 é um vetor perpendicular a esse plano. E para qualquer lugar que eu mova esse ponto, né, aqui eu fixei, né, eu travei esse vetor nesse ponto B, para qualquer lugar que eu mova esse ponto, eu consigo associar a esse ponto um vetor perpendicular ao plano. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar esse vetor aqui, que é o vetor AP. O vetor que vai do A, que é um ponto que a gente sabe que esteja no plano, até esse ponto P, que é o ponto em que a gente quer descobrir a distância dele até o plano, né? Então a gente quer descobrir essa distância que eu tinha colocado aqui. Esse ponto B eu desenhei pelo seguinte, eu posso representar esse ponto B em qualquer lugar e em particular nesse ponto Q aqui. Lembrando que esse ponto Q, eu não lembro se eu falei dele, se eu não falei eu falo agora, ele é a interseção dessa reta com o plano. Esse ponto Q é onde a reta bate no plano, certo? E então onde a reta acerta esse plano, né, se gerou esse ponto Q e essa reta é perpendicular ao plano, né, e ela passa pelo ponto P, então imediatamente de P até Q é a distância que a gente procura. Deixa eu omitir essa reta aqui. Então esse vetor perpendicular ele pode estar em qualquer lugar do plano, né, qualquer ponto do plano, e em particular eu poderia colocar ele aqui sobre o que? Eu vou colocar mais ou menos, ok? Não perfeitamente, mas acho que você entendeu a ideia. Imagina que esse vetor, eu coloquei esse vetor então sobre aquele ponto Q, que era o ponto de interseção. Acho que era isso mesmo, é isso mesmo. Então eu coloquei ele dessa maneira. Estou esperando aqui um pouco para você visualizar a ideia 3D que a gente está tentando desenvolver aqui, mas enfim, essa é a ideia. Então eu coloquei o vetor normal, a π, saindo desse ponto Q. Saindo do ponto B, né, e fiz o ponto B coincidir com o ponto Q. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar um vetor aqui, que é o vetor que sai desse ponto Q até o ponto P. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. De Q até P. Vou fazer dessa maneira. Deixa eu ver se eu não coloquei coisa errada. Coloquei. Aliás, antes eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse ponto B daqui. E eu vou traçar esse vetor que vai de Q até P. Acho que pode ser interessante. Deixa eu colocar aqui no vetor que vai de Q até P. Acho que assim a gente consegue enxergar uma coisa interessante. Esse vetor, então, que vai de Q até P, deixa eu buscar ele aqui. Esse vetor aqui. Deixa eu configurar.
aumentar bem o tamanho dessa linha aqui. Acho que assim está legal. Então eu tinha falado de trazer esse ponto B para aqui para junto do Q. Então você vê que o seguinte, talvez um pouquinho mais para baixo aqui, assim, mais ou menos assim, né? Imagina que está certinho ali. E se você olhar, deixa eu ver, essa perspectiva aqui talvez seja interessante se olhar. Deixa eu ver se eu consigo mover esse ponto mais um pouco. Acho que talvez assim. Veja bem esse vetor PQ. Olha bem para esse vetor PQ. Na verdade, ele está aqui como U. Isso, como U. Deixa eu chamar esse vetor aqui de PQ. Então, vamos pensar bem sobre esse vetor PQ, que é o vetor preto. Perceba, esse vetor, quando a gente pega esse vetor normal aqui, né, ele não é unitário, tá, mas ele vai lá para fora, continua, prossegue até além desse P, que é o que a gente está tentando encontrar. Perceba bem se esse vetor preto, que é o vetor PQ, deixa eu colocar aqui, anotar ele como PQ e pedir para ele exibir. Agora está aparecendo. Tá aqui eu não consigo colocar a setinha, mas deixa desse jeito mesmo, sem a seta. Veja se esse vetor PQ, deixa eu omitir aqui os eixos, se esse vetor PQ ele não é a projeção do AP, que é o vermelho, sobre esse vetor N, que é o ortogonal ao plano. Pois é, quando você projeta esse vetor AP, né, AP sobre esse vetor N, que é esse vetor laranja aqui, ó, esse vetor meio laranja escuro para mim aqui, quando você projeta esse vetor AP sobre o vetor N, e N era o vetor normal ao plano, o que você obtém é esse vetor PQ. E o tamanho desse vetor PQ é exatamente a distância do ponto P ao ponto Q. Deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho, ver se eu consigo trazer esse B para cá. Quase, né? Mais ou menos assim. Então, ficou bem ruim, né? Eu deveria programar a posição dele aqui, mas eu estou com preguiça. Enfim, então a projeção, deixa eu colocar assim, a projeção, deixa eu voltar aos eixos que eu acho que vai ser mais fácil a gente ver isso. Então, a projeção desse vetor AP sobre o vetor perpendicular é o vetor PQ, e o tamanho desse vetor PQ é justamente o que a gente está tentando determinar. O tamanho de PQ é exatamente o tamanho, a distância entre o ponto P e o plano π. E então, eu vou fazer o seguinte, eu vou omitir esse vetor PQ agora, e a gente vai usar essa ideia desenvolvida aqui para poder desenvolver a fórmula e então conseguir, aqui é o ponto B, né? Na verdade, deixa eu tirar o ponto B daqui. Eu vou omitir esse ponto B também. Não, que eu vou precisar dele. Deixa ele aqui. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, então, para conseguir determinar a fórmula da distância de um ponto, deixa eu tirar o ponto B aqui, de um ponto até o plano. Pronto, acho que assim está melhor para a gente ver. Então, a distância é o módulo da projeção de AP sobre o vetor normal ao plano. E então, voltando aqui para o quadro digital, eu tinha feito esse desenho aqui, não é isso? Então, eu vou substituir esse desenho por uma imagem do que a gente acabou de desenvolver no GeoGebra. Então, eu vou colar aqui, acho que quase cobriu o desenho todo. Deixa eu colocar ele mais ou menos dessa maneira assim. Deixa eu jogar esse desenho para cá, para cobrir então. Então é isso aqui que a gente quer. Vamos desenvolver então essa ideia através desse desenho aqui. E para falar a verdade, nem é muito difícil de se fazer. Bem, esse cara aqui eu vou até acender aqui, que é um vetor mais ou menos laranja que eu tinha colocado aqui. Esse cara aqui é o vetor N. Deixa eu acender aqui, é o vetor N, que é um vetor perpendicular ao plano. E aqui está o vetor AP,
que é o vetor que vai de A até o ponto P. E o que a gente está procurando é o vetor QP, que é esse vetor aqui. Na verdade, o tamanho desse vetor ele vai ser o tamanho desse vetor vai ser a distância, né? E esse vetor aqui, ele na verdade ele é a projeção do vetor AP sobre o vetor N, que é um vetor perpendicular ao plano. E daí que a gente vai poder escrever o seguinte, que a distância de P a π ele é o módulo da projeção de AP, do vetor AP, sobre o vetor N, que é o vetor perpendicular ao plano. Agora, o que foi visto aqui e que está circulado de azul? Eu falei que a gente passava por esse procedimento, né? E que quando você estava tentando... Deixa eu apagar aqui, ficou demais, mas deixa eu apagar esse azul aqui. Quando a gente estava tentando determinar a projeção do U sobre o V, a gente tinha, então, um V sobre módulo de V, que é efetivamente o vetor, e nesse caso o vetor normalizado, o vetor com tamanho 1. Né? E o que dizia, na verdade, o tamanho final da projeção é esse número aqui. Na verdade, o módulo desse número que diz o tamanho, né? Porque quando você multiplica esse produto escalar aqui em cima, ainda assim poderia ser negativo, né? Então, aqui você não só sabe o tamanho, como também você carrega uma informação de sentido, né? Porque o produto escalar, enfim, ele pode dar negativo. Então, tem a informação do tamanho, né, aqui, mas tem a informação de sentido. Então, esse alfa aqui, ele fala não só do tamanho, mas também do sentido. E a direção quem dá é esse vetor aqui, né? Esse vetor que ele, sobre o módulo dele, acaba dando 1. Mas o ponto é que o tamanho da projeção de AP sobre N, seguindo essa ideia aqui, né, em que o AP é o U e o N é o V, isso é o módulo de AP vezes N sobre módulo de N vezes o N sobre o módulo de N. Enfim, isso é um vetor unitário. O tamanho dele é 1. E isso aqui é o número que define o tamanho, também o sentido, desse vetor unitário, né? da multiplicação que faz o vetor unitário deixar de ser unitário. E quando você coloca o módulo, no fim das contas, o tamanho dessa projeção é o módulo de AP vezes N sobre módulo de N. É o módulo desse número. E aqui eu não estou usando essa barrinha dupla, porque aqui não é um vetor. Isso aqui dá como resultado um número. É o módulo desse número. E então, se esse ponto A, aqui embaixo, aqui está o ponto A, ok? Se esse ponto A ele tem coordenadas x de A, y de A e z de A, e esse vetor N aqui em cima, ele tem coordenadas, vou chamar aqui de A, B e C, os valores desse vetor. E relembrando aqui, o P está aqui, ele é x, y e z. Ele tem essas coordenadas aqui, está aqui o ponto P, x, y, z. Então, circulando o que é importante aqui, o A, x de A, y de A, z de A, o N e o P. E é o que está sendo relacionado nessa expressão aqui de baixo. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu até posso deixar. Agora, quem é o vetor AP? O vetor AP ele é o P menos o A. Dá então x menos x de A, y menos y de A e z menos o z de A. Correto? E aqui embaixo, ó, a gente tem o módulo de N também. Quem que é o módulo de N? O módulo de N. Essa é fácil. É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É o módulo desse vetor N. Lembrando que está aqui as coordenadas do N. A, B, C. E então, deixa eu apagar um pouco de coisa.
chegar isso um pouco para cima, que está quase acabando, mas vai faltar espaço. Acho que assim está legal. Assim. Então aqui a gente está definindo. A gente quer definir então o valor desse número aqui. Deixa eu colocar ele dessa maneira, apagar aqui, fazer sinal de igual de novo. E isso vai dar então o módulo de x menos x de a, y menos y de a, z menos z de a, vezes produto escalar, o vetor a, b, c, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o módulo disso aqui. Embora o denominador seja um número, que é essencialmente positivo, né? Se a gente tem um plano, necessariamente uma dessas coordenadas aqui não pode ser zero. Então, esse número aqui embaixo é positivo. Em cima, a gente pode ter, no final das contas, esse produto dando um valor negativo, né? Então, por isso que a gente coloca o módulo, visto que distância vai ser sempre um valor zero ou maior. E o motivo algébrico você viu, né? Porque que tem esse módulo, ele tem um motivo algébrico que advém da ideia do módulo da projeção, né? Mas mais uma explicação para esse módulo é que a distância ela precisa ser zero ou positivo. Então, se você realizar essa multiplicação aí esse trabalho pode ficar com você e você vai descobrir o seguinte, deixa eu chegar isso um pouco para cima, vamos apertar, mas falta só um pouco, que a distância entre um ponto P e um plano π, ele é igual a ax mais by mais cz menos d dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa vai ser a resposta. E aqui com a observação que o d é a vezes o x do a mais b vezes o y do a, aqui é o ponto A, ok? Mais c vezes o z do a. Né? Você pode fazer a conta e perceber que isso aqui vai aparecer na conta. Eu colapsei isso tudo aqui para essa constante d, só para não ficar com muita coisa escrita. E meio que essa aqui é a forma final que a gente estava tentando encontrar. Essa é a forma da distância de um ponto P até um plano π. Vale lembrar aqui então que o P ele tem coordenadas x grande, y grande, z grande. Em algumas referências você vai ver aqui como x0, y0 e z0. Aí nesse caso você coloca o zero aqui, né? Querendo dizer que são as coordenadas do plano π. Mas eu vou omitir, já que eu... do plano π não, do ponto P. Mas como eu não tinha colocado nisso, eu vou omitir. E aqui vale dizer que o n é o tal vetor que aparece na equação cartesiana ou geral do plano, que ele é A, B e C. E, no entanto, tem mais uma coisa que facilita essas contas. Como que era a equação típica de um plano, a equação geral? Ela era AX mais BY mais CZ igual a D. Essa é uma possibilidade, né? E esse D era justamente o AX do A, o A pertence ao plano π, mais BY de A, mais CZ de A. Mas isso aqui não é exatamente esse D aqui? Ou seja, esse D, você não precisa fazer essa conta, ele já aparece na equação do plano, ele está automático lá. Então, quando você tem a equação do plano dessa maneira, basta você fazer o seguinte, pegar essa equação do plano, deixa eu apagar aqui, esse aqui era o igual a D, né? Pega esse D, passa ele para cá, trocando o sinal, negativo. Então você passa ele para cá negativo e deixa igual a zero. Então se você deixar a equação dessa maneira do plano, você não tem que calcular D nenhum e já está pronto. Então você não tem que fazer isso aqui. Então vou até tirar isso aqui. Na verdade, porque calculando você vai descobrir, né, essa quantidade D que eu acabei de apagar. No entanto, ela já está definida por conta da equação do plano. Né? Então basta você colocar a equação do plano
dessa maneira aqui, coloca a equação do plano dessa maneira, e a única coisa que você realmente vai ter que fazer é substituir aqui as coordenadas do ponto P, né, que você quer descobrir a distância dele até π. O A, o B e o C você descobre só de olhar da equação do plano, e esse D aqui é o D que já estava na equação do plano também, você só passou para o outro lado negativo. E claro, você tem que calcular essa raiz aqui embaixo, que é a soma das coordenadas ao quadrado do vetor n, e que também aparece aqui, que também é fácil de observar se você olhar para a equação geral do plano. E então, aqui eu vou resolver aquele problema como ficou no GeoGebra. O plano π era esse plano aqui, 2x mais y mais 3z igual a 1. O ponto de π que apareceu lá no GeoGebra era esse ponto A, que era o 2, 0, menos 1. E o ponto P, que a gente quer descobrir a distância dele até π, é esse ponto 1, 1 e 2. E falta então o n, não é isso? Quem é o vetor n? É um vetor perpendicular ao plano. Bom, você consegue identificar o n aqui, olhando para a equação geral. É o 2, aqui não tem número nenhum, então é o 1, e o 3. Então ele é, deixa eu apagar isso aqui, é o 2, 1, 3. 2, 1, 3. E esse aqui, ele é o tal do vetor com coordenadas A, B e C, dessa fórmula aqui, que é o vetor, um vetor pelo menos, né, perpendicular ao plano, e ele aparece na equação cartesiana, ou equação geral. Também é chamada de equação geral e algumas vezes cartesiana. Agora, faltou colocar o plano, deixa eu chegar esse vetor aqui, para cá. Faltou agora colocar o plano daquela maneira, né? Eu vou colocar aqui como 2x mais y mais 3z, jogo o 1 para lá, fica menos 1 igual a 0. Então tá daquela maneira que eu falei, né, da gente colocar, fica mais fácil. E o que na verdade a gente vai usar vai ser só essa parte aqui, ó, que a gente vai jogar nessa equação aqui em cima. Ó. Vou jogar nessa equação aqui em cima. E então a gente vai poder escrever que a distância de P ao plano π é igual ao módulo de A, que é 2, vezes a coordenada x de P, que é 1, mais o B, que é 1, vezes a coordenada y de P, que é 1, mais o C, que é 3, vezes a coordenada z do ponto P, que é 2, menos o D, né, que aqui deu menos 1. Né? Ficou dessa maneira. O D é 1. E agora no denominador, raiz de o A, que é 2, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Então, a gente fica com isso aqui. Né? Deixa eu aumentar esse módulo. E é basicamente assim. Atenção, se você se perdeu, 2, 1 e 3, assim como esse 2, 1 e 3, eles vieram daqui do n, né? Ou se você preferir, desse próprio, desses coeficientes de x, y, z. Né? E esse menos 1, porque o d ele era 1, passou para o outro lado, deu menos 1. E esse 1, 1 e 2 veio daqui, 1, 1 e 2, das coordenadas de P. Deixa eu limpar esse monte de aviso que eu coloquei aqui. Acho que assim tá legal. E se você resolver isso, você fica com o módulo de 8 dividido por 4 e 1, 5, 14 sobre raiz de 14. Raiz de 14, raiz quadrada de 14 é um número positivo, o módulo de 8 é 8 mesmo. Então, 8 sobre raiz de 14. 14 é 2 vezes 7, não tem muito que fatorar essa raiz. E se você tiver um teste ou numa prova em que não se usa calculadora, eu creio que essa resposta aqui seja bem razoável. Agora, fazendo uma aproximação usando a calculadora científica, isso vai dar 2,1380 e várias coisas, né, que dá para aproximar para 2,14, que foi exatamente a resposta que apareceu lá no GeoGebra. E, inclusive, eu vou reorganizar isso aqui para conseguir colocar a foto do GeoGebra aqui. Botar um igual aqui também.
E na verdade foi a resposta aproximada que o GeoGebra conseguiu para a gente também. E tá aqui, eu copiei, colei. Essa foi a resposta do GeoGebra que ele encontrou para a distância de P até Q. Então a distância de P até Q, ou melhor, do P até o plano π, deu isso aqui, 2,14. Deu certinho com o que tinha sido mostrado pelo GeoGebra. E então, para esse vídeo era só isso mesmo, desenvolver o raciocínio em torno de calcular como se calcula a distância de um ponto até um plano e, como eu gosto sempre de deixar um exemplo numérico para não ficar uma coisa completamente teórica. E então era só isso mesmo, eu desejo para você bons estudos. Se ficou alguma coisa meio esquisita que você não tem entendido, pode ser interessante você retornar, né, voltar ao vídeo e talvez fazer as contas, acompanhar com uma caneta, com papel, com rascunho. E eu creio que, se você acompanhar bem, você vai conseguir entender tudo que foi desenvolvido aqui. Então eu desejo para você bons estudos e é isso aí.